Olá, eu sou o professor André Santos e hoje iremos dar continuidade aos estudos em inglês instrumental. Nessa terceira competência, iremos aprender como aplicar a técnica de leitura scanning. Então vamos começar com uma pergunta. O que fazer se você tem um grande texto e apenas uma informação específica para procurar? Você vai saber ao longo dessa aula. Aprenda a técnica scanning. Assim como no skimming, na técnica de leitura scanning, você não terá a compreensão completa do texto, mas sim a ideia geral dele. Ambas as técnicas são utilizadas quando não se tem muito tempo para perder com informações desnecessárias. Esses tipos de situações podem acontecer tanto na vida profissional, acadêmica ou pessoal. O que é o scanning? Quando você sabe especificamente quais informações ou dados é preciso extrair de um texto, utiliza-se, na maioria dos casos, a técnica de leitura scanning. Ao procurar por uma informação em uma lista telefônica, você sabe como ir diretamente na informação desejada. A mesma coisa acontece quando você procura uma palavra no dicionário. Você não lê palavra por palavra, procura apenas aquela que você precisa. Basicamente, essa é a mesma técnica que utilizamos no scanning. Quando utilizar o scanning? Você deve utilizar o scanning quando lê um texto pela primeira vez e precisa saber, de forma rápida, se ele será útil ou não para você naquele momento. Em muitas situações, não sabemos se o material ou texto que temos em mãos nos será útil para o tipo de atividade que desejamos. Por isso, é muito importante que façamos um scanning para saber se as informações-chave nos serão necessárias. Quando utilizar o scanning? Quando você já sabe que informação deve achar no texto, quando tem pouco tempo para procurar um dado específico no texto. Quando procuramos por informações específicas no texto, como datas, números, nomes próprios, etc., devemos fazer um scanning. Como utilizar o scanning? Ter atenção a informações repetidas, visar informações que ganham destaque, como números, negrito, letras maiúsculas, etc. Atentar para palavras como first, primeiro, second, segundo e next, próximo. Notar informações na margem do texto. Você deve ter percebido que algumas das estratégias de leitura que utilizamos no skimming são também utilizadas no scanning. Isso é porque as palavras que geralmente dão a ideia geral do texto são também as palavras que procuramos como palavras-chave na nossa busca. Aplicando o scanning. O scanning envolve mover seus olhos rapidamente pelo texto, procurando frases ou palavras específicas. Por ser uma técnica de leitura que nos faz ganhar tempo e buscar uma informação de forma rápida, você deve se lembrar que não se deve fazer uma busca detalhada no texto. Dicas para aplicar o scanning. Tenha em mente o que você busca no texto, antecipe de que forma a informação aparecerá, percorra de forma rápida várias linhas de uma vez. Quando você sabe que tipo de informação você procura, seja um nome ou um número, a prática do scanning se torna mais rápida, pois você já sabe em qual formato a informação que você procura aparecerá. Dicas para aplicar o scanning. Analise a organização do conteúdo antes de fazer o scanning. Antes de aplicar o scanning, é necessário que você veja a estrutura de todo o texto e analise se ele possui subtítulos, imagens, informações na margem, etc. Quando você encontra a informação que você procurava, é necessário que você olhe toda a frase e analise se aquela é realmente a informação que você desejava encontrar. Agora eu trouxe para você algumas dicas da técnica de leitura scanning. Vamos assistir o vídeo? Ao localizar o trecho que você provavelmente acha que aquela informação está, ali você estará se detalhando e olhando mais esmiuçadamente o texto. E a seguir, se você encontrou sua informação, paramos de ler o texto e não precisamos prosseguir. Isso é um procedimento que a gente precisa começar a aprender a adotar em língua estrangeira, pois, em geral, as pessoas que se defrontam com textos em língua estrangeira têm a tendência de procurar palavra por palavra ou então querer ler toda a informação que lá está colocada. Lembremos que o texto precisa ser usado como fazemos na língua materna. Portanto, dependendo do objetivo que estabelecemos, a gente pode simplesmente abandonar aquele texto e passar para um novo texto. Você viu que não é necessário ter a compreensão de todo o texto para que possamos alcançar alguns objetivos? Muito bem, agora você está preparado para praticar o scanning. Praticando o scanning. The Sundance Film Festival is an American film festival that takes place annually in Utah. It is one of the largest independent film festivals in the United States. The 2014 Sundance Film Festival started on January 16th. Analisando esse pequeno texto,
De que forma poderíamos aplicar o scanning se nos fosse perguntado em qual data o festival aconteceu em 2014? Muito bem, teríamos que olhar o mês e o dia, nesse caso, January 16th. Além disso, se nos fosse perguntado em qual país o festival acontece, teríamos que procurar o país, nesse caso, United States. Você viu como não é necessário compreender todo o texto para alcançar alguns objetivos? Muito bem. Dessa forma, chegamos ao final da nossa terceira competência nos estudos do inglês instrumental. Espero que você tenha aproveitado e que aprofunde os estudos no nosso material. Até a próxima!